Essas transmissões ao vivo chocaram o mundo com cenas bizarras, assustadoras e, em alguns casos, perigosas demais para continuar no ar. Número 1. Invasão armada no estúdio. Em agosto de 1987, uma transmissão ganhou fama anos depois por um momento completamente fora do comum. Um âncora apareceu subitamente na tela, visivelmente tenso, e revelou ao vivo que um homem havia acabado de invadir o estúdio portando uma arma. O invasor exigia que ele lesse uma mensagem sobre a CIA, teorias da conspiração e alienígenas. Os telespectadores acompanharam tudo em tempo real, completamente perplexos. Felizmente, o desfecho foi seguro. O homem foi detido, e descobriu-se depois que sua arma era falsa. Número 2. Tragédia durante reportagem ao vivo. Em 26 de agosto de 2015, uma jovem repórter e seu cinegrafista cobriam uma matéria matinal em uma praça local quando algo inimaginável aconteceu. Um ex-colega surgiu em cena, e o clima ficou tenso rapidamente. O som de vários disparos foi captado, 6 ou 7 de acordo com testemunhas, e a transmissão foi cortada abruptamente, voltando ao estúdio, onde o choque era visível. A tragédia resultou na morte da repórter, e sua família decidiu homenageá-la com uma bolsa de estudos e um estúdio voltado para incentivar novos talentos no jornalismo. Número 3. Soco inesperado ao vivo. Durante uma cobertura aparentemente tranquila, um repórter fazia uma entrada ao vivo quando foi surpreendido por um homem da multidão que o acertou com um soco no rosto. O jornalista recuou, visivelmente abalado, enquanto as pessoas ao redor reagiam com espanto. Sem saber o que o agressor poderia fazer a seguir, ele se afastou e foi em direção à equipe de apoio. Logo depois, o agressor simplesmente se afastou, deixando todos, tanto no local quanto assistindo de casa, confusos com o que tinham acabado de ver. Número 4. Debate vira pancadaria em programa da Jordânia. Um debate ao vivo no canal jordaniano Seven Stars TV começou de forma rotineira, com 2 jornalistas discutindo suas opiniões sobre a crise na Síria. Mas a conversa esquentou rapidamente. Em questão de segundos, os ânimos se exaltaram. Vozes se elevaram e, de repente, os 2 homens agarraram a mesa que os separava e a destruíram. O apresentador ficou visivelmente chocado, tentando controlar a situação, mas o cenário já estava em ruínas. A cena viralizou online e deixou muita gente boquiaberta com a virada inesperada. Número 5. Repórter fala em língua estranha durante premiação. Durante o Grammy Awards de 2011, a repórter Serene Branson estava fazendo uma cobertura ao vivo quando começou a falar de maneira incompreensível. Suas palavras se transformaram em sons sem sentido, confundindo e preocupando quem assistia. A expressão dela mudou, e a transmissão foi cortada rapidamente. Inicialmente, muitos pensaram que fosse nervosismo, mas depois foi revelado que ela poderia ter sofrido um episódio médico, possivelmente um AVC. Ela recebeu atendimento imediato e se recuperou bem. Número 6. Repórter atropelada ao vivo por carro. Durante uma entrada ao vivo em West Virginia, uma repórter estava explicando sobre rompimentos de encanamento causados por congelamento e descongelamento quando foi atingida por um carro vindo por trás. O impacto foi visível na transmissão e a jornalista caiu no chão. O susto foi grande tanto para quem estava no estúdio quanto para os telespectadores. No entanto, ela rapidamente se levantou, assegurando a todos que estava bem. "Estou muito feliz por estar bem", disse com calma, continuando a reportagem com serenidade. O vídeo viralizou e foi amplamente compartilhado nas redes sociais. Número 7. Toque inapropriado em corrida ao vivo. Durante uma cobertura ao vivo de uma corrida matinal em Savannah, no estado da Geórgia, uma jovem repórter estava posicionada próximo à linha de chegada, transmitindo o entusiasmo do evento. No meio dos corredores que passavam, um homem cometeu um ato inesperado. Tocou inapropriadamente as costas da repórter. Mesmo visivelmente desconfortável, ela manteve a compostura e seguiu com o trabalho. Mais tarde, ela comentou sobre o incidente em suas redes, explicando como se sentiu invadida e constrangida com a situação. Número 8. Homem toma microfone durante previsão do tempo. Um repórter fazia uma previsão do tempo à beira da estrada quando foi surpreendido por um caminhão que parou bruscamente nas proximidades. Um homem desceu do veículo e caminhou em direção ao jornalista. Tentando manter o profissionalismo, o repórter tentou ignorá-lo, até mesmo brincando. De vez em quando a gente lida com umas figuras assim. No entanto, o homem arrancou o microfone da sua mão e começou a falar no ar.
A câmera seguiu filmando até ele se afastar. Apesar do susto, o jornalista conseguiu retomar a transmissão com tranquilidade. Número 9. Rolada de olhos viral em Congresso chinês. Durante a transmissão oficial do Congresso Nacional do Povo da China, um momento peculiar chamou mais atenção do que os discursos. Uma repórter do canal Yikai foi flagrada revirando os olhos de maneira bastante expressiva ao ouvir a pergunta feita por outra jornalista. Embora tenha sido um gesto breve, os telespectadores notaram na hora, e o clipe se espalhou rapidamente pela rede social chinesa Weibo. Curiosamente, o vídeo foi removido logo depois, o que acabou alimentando ainda mais o interesse pelo inusitado gesto ao vivo. Número 10. Beijo Cam revela caso em show do Coldplay. Durante um show da banda Coldplay em Boston, a famosa câmera do beijo, Kiss Cam, mostrou um momento que se tornaria viral por um motivo inusitado. A câmera focou no CEO Andy Byron, da empresa Astronomer, e na mulher ao seu lado, que não era sua esposa, mas Kristen Kitt, chefe de RH da mesma empresa. Internautas logo identificaram ambos e revelaram que eram casados, com outras pessoas. A repercussão foi tão grande que Andy Byron acabou pedindo demissão. As estrelas não se alinharam para ele, brincaram os usuários nas redes. Número 11. Leoa da Montanha invade reportagem ao vivo. Durante uma cobertura aparentemente comum, uma repórter fazia sua matéria ao ar livre, sem perceber que uma criatura inesperada estava prestes a surgir. Um grande felino caminhava calmamente logo atrás dela. Inicialmente, muitos pensaram que fosse apenas um cachorro de rua, mas os telespectadores rapidamente perceberam. Era uma leoa da montanha. Felizmente, o animal não demonstrou agressividade, apenas passou por trás da jornalista e desapareceu. Ela só descobriu o que realmente aconteceu ao rever as imagens mais tarde, tornando esse um dos momentos mais comentados da televisão ao vivo. Número 12. Relâmpago assusta repórter ao vivo. Enquanto fazia uma transmissão sobre o clima, um repórter foi surpreendido por um raio que atingiu um poste bem atrás dele. O clarão iluminou toda a cena por um segundo, e o estalo foi alto o suficiente para fazê-lo se assustar visivelmente. Apesar do susto, ele permaneceu em segurança e continuou sua cobertura. Depois foi confirmado que a descarga elétrica provocou falta de energia em mais de 14 mil residências na região. A cena viralizou como um lembrete da força imprevisível da natureza. Número 13. Âncora asiática desmaia ao vivo. Em uma transmissão ao vivo com a repórter Julie Yu e seu colega de estúdio, tudo corria normalmente até que, ao transferir a fala para o repórter masculino, Julie caiu no chão de repente. O momento foi silencioso e rápido, mas visivelmente alarmante. O colega imediatamente retomou o controle da situação, informando que a repórter receberia atendimento médico. Mais tarde, foi confirmado que Julie recebeu cuidados rapidamente e estava bem. O clipe repercutiu bastante, gerando preocupação e alívio entre os telespectadores. Número 14. Objeto voador misterioso no céu russo. Durante uma transmissão ao vivo na Rússia, uma repórter realizava uma matéria externa, quando algo incomum surgiu ao fundo. Um orbe brilhante atravessou o céu lentamente, com um brilho suave e movimento estável, o que descartava possibilidades como drones ou reflexos. A jornalista seguiu com sua fala, sem perceber o fenômeno, mas os espectadores notaram de imediato. O vídeo viralizou e foi apontado como um dos momentos mais misteriosos já captados pela TV russa. Número 15. Briga explode em talk show na Índia. Um programa de entrevistas na Índia começou de maneira tranquila, com uma discussão entre convidados sobre temas cotidianos. Porém, em segundos tudo desandou. Um membro da plateia se levantou e começou a discutir com alguém no palco. As vozes se elevaram, o público se agitou e a confusão se espalhou rapidamente. O apresentador tentou acalmar os ânimos, mas parecia impotente diante do caos crescente. O programa saiu do controle diante das câmeras, gerando um vídeo que se espalhou nas redes sociais com velocidade. Número 16. Apresentadora trava durante transmissão. Enquanto compartilhava atualizações ao vivo, uma âncora começou a apresentar dificuldades ao falar. Suas palavras perderam o ritmo e ela comentou em voz baixa: "Não estou me sentindo muito bem agora." Sua expressão mostrava confusão e desconforto, deixando claro que algo estava errado. Em poucos segundos, a transmissão foi transferida calmamente para outro repórter no estúdio. Apesar de breve, o momento deixou os telespectadores preocupados. Mais tarde, foi confirmado que ela estava bem.
A reação tranquila da equipe foi elogiada pelo público. Número 17. Repórter intercepta bola de beisebol ao vivo. Durante uma cobertura sobre enchentes em Houston, o repórter da SNY estava ao lado de um campo de beisebol, concentrado em sua fala, quando uma bola surgiu do nada em sua direção. Com reflexo rápido, ele esticou o braço e a pegou no ar, sem interromper sua reportagem. A cena impressionou os telespectadores e viralizou online. No fundo da transmissão era possível ouvir: "Acabei de pegar a bola de beisebol." O momento uniu agilidade, sorte e bom humor. Tudo ao vivo. Número 18. Previsão do tempo termina com um banho inesperado. Durante um segmento meteorológico em um lago da Irlanda do Norte, a repórter explicava com tranquilidade as condições do clima quando, ao dar um passo para o lado, esbarrou levemente em um homem que estava logo atrás. O toque foi o suficiente para derrubá-lo diretamente na água. A jornalista se virou surpresa e preocupada, mas felizmente ele não se machucou. A situação inusitada rapidamente se transformou em um dos momentos mais divertidos de uma transmissão que até então era completamente rotineira. Número 19. Mulher desaparece misteriosamente em loja. Enquanto uma equipe de reportagem entrevistava uma cliente dentro de um supermercado Walmart, algo estranho chamou a atenção. Ao fundo, uma mulher estava parada, encarando a cena com um olhar fixo. A situação parecia esquisita, mas os repórteres continuaram a entrevista. Pouco depois, outra pessoa passou por ela e disse algo, e então a mulher simplesmente desapareceu. Sem se mover, sem andar, apenas sumiu. Os jornalistas olharam para trás, tentando entender o que tinham acabado de testemunhar. Um momento breve, mas absolutamente enigmático. Número 20. Briga súbita em programa ao vivo. Tudo parecia sob controle em mais uma transmissão ao vivo, até que um dos convidados levantou repentinamente e desferiu um soco no colega ao lado, derrubando-o da cadeira. Por um instante, o estúdio congelou. Ninguém sabia se aquilo fazia parte do roteiro ou se era real. A expressão do homem caído, no entanto, não deixou dúvidas. Ele se levantou furioso, gritou com o agressor e até mesmo com o apresentador. O programa foi interrompido, mas a cena já havia sido registrada para sempre e viralizou como um dos momentos mais tensos da TV ao vivo. Número 21. Emergência médica em rede nacional. Durante uma entrevista esportiva ao vivo, um repórter veterano falava com calma no palco quando algo estranho começou a acontecer. No meio de uma frase, ele inclinou-se para trás e seu corpo começou a tremer. A equipe correu para ajudá-lo, enquanto o público assistia tudo com apreensão. Mais tarde, foi confirmado que ele sofreu um episódio de desidratação. Graças ao atendimento rápido no local, ele se recuperou bem. O vídeo virou um alerta sobre os riscos de passar mal diante das câmeras. Número 22. Repórter desmaia nas montanhas. Em 2013, uma equipe de reportagem foi até as Montanhas Nevadas para cobrir uma matéria especial ao vivo. Durante a transmissão, uma das jornalistas caiu no chão repentinamente. A equipe correu para socorrê-la e foi revelado depois que ela havia desmaiado devido à altitude elevada. A repórter explicou que costumava passar mal em locais assim, mas havia esquecido de avisar. Felizmente, ela recebeu socorro imediato e ficou bem, mas o momento ficou marcado pela surpresa e o clima de tensão. Número 23. Suposto OVNI interrompe previsão do tempo. Enquanto a meteorologista Shelby Hayes fazia a previsão do tempo em Oklahoma City, os espectadores notaram algo incomum no céu, uma forma estranha cruzando a tela. Pouco depois, em Washington, outro fenômeno parecido foi registrado. Um objeto com formato de tic-tac passou em alta velocidade no céu ao entardecer, sem deixar rastros. Ambos os registros foram feitos ao vivo e despertaram enorme curiosidade, levando muitos a se perguntarem o que realmente estava sobrevoando os céus daquelas cidades. Número 24. Estrutura desaba durante comemoração esportiva. Durante uma celebração de vitória esportiva, um grupo de torcedores começou a pular empolgado em um setor do estádio, junto com jogadores próximos ao campo. Tudo era transmitido ao vivo, capturando a energia do momento. De repente, a parte da estrutura onde os torcedores estavam cedeu e desabou. A cena foi chocante para quem estava assistindo. Felizmente, ninguém se feriu gravemente, e o clima de festa deu lugar a um misto de preocupação e alívio. Número 25. Briga entre amigas em programa ao vivo.
Duas jovens subiram ao palco de um programa de auditório ao vivo, sorrindo e demonstrando grande amizade. Por alguns minutos, tudo correu bem. Riram, dançaram, interagiram com os jurados. Mas o clima mudou repentinamente. Após uma pequena discussão, uma delas virou e deu um soco na outra, ali diante do público. O estúdio ficou em silêncio, os jurados chocados e o público sem saber o que pensar. O episódio virou um dos momentos mais impactantes daquele programa. Número 26. Repórter desmaia ao vivo na Fox News. Cameron Kinsey, repórter da Fox News, fazia uma entrada ao vivo com sua costumeira segurança quando, aos poucos, começou a demonstrar sinais de mal-estar. Sua fala desacelerou, o rosto mudou de expressão e, no meio de uma frase, ela desabou diante das câmeras. O âncora Jonathan Hunt, visivelmente surpreso, rapidamente informou que a produção buscaria ajuda médica e cortou para os comerciais. Felizmente, foi confirmado depois que ela estava bem. O episódio assustador mostrou como até uma simples reportagem pode virar emergência. Número 27. Guerra de garrafas em telejornal. Durante um programa de notícias ao vivo, dois apresentadores começaram uma discussão no ar. A troca de palavras se intensificou até que um deles arremessou uma garrafa d'água no outro. Sem hesitar, o colega revidou, também jogando água. Em segundos, o debate virou uma guerra líquida em pleno estúdio. A âncora tentou intervir, mas não conseguiu conter os dois. O público ficou sem acreditar no que via, e a internet não perdeu tempo em transformar o momento em meme. Número 28. O tapa que chocou o Oscar. Durante a cerimônia do Oscar transmitida ao vivo, o apresentador fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith. Foi então que Will Smith subiu ao palco e deu um tapa em Chris Rock, surpreendendo a todos. No começo, muitos acharam que era uma encenação, mas a reação silenciosa da plateia deixou claro que era real. O momento rapidamente se espalhou pelas redes e entrou para a história da televisão como um dos incidentes mais inesperados e impactantes já vistos em premiações. Número 29. Modelo possuída, em entrevista ao vivo. Uma modelo participava de uma entrevista descontraída em um talk show quando começou a agir de maneira estranha. No meio da conversa, ela colocou a língua para fora, arregalou os olhos e fez movimentos desconexos. O apresentador ficou paralisado, sem saber o que estava acontecendo. Em seguida, ela gritou, cobriu o rosto com as mãos e se encolheu no sofá como se estivesse assustada com algo invisível. O estúdio ficou em silêncio, enquanto todos tentavam entender o que estava acontecendo naquele momento bizarro. Número 30. Comediante incendeia cadeira no programa do Jay Leno. Em 9 de maio de 1994, o comediante Bobcat Goldthwait apareceu no The Tonight Show com Jay Leno e resolveu literalmente deixar sua marca. No meio da entrevista, ele incendiou a cadeira dos convidados ao vivo. Jay tentou manter a calma, mas a situação fugiu do controle por alguns segundos. O comediante foi multado em $2.700, mais quase 700 para cobrir os danos. Um momento tão absurdo quanto inesquecível. Número 31. A apresentadora tropeça e cai no meio do estúdio. Durante uma transmissão animada, a apresentadora caminhava pelo estúdio falando com a câmera, cheia de energia. Mas ao não perceber uma pequena mesa à sua frente, acabou tropeçando e caiu no chão diante das câmeras. Apesar do susto, ela rapidamente se sentou com um sorriso no rosto e garantiu aos telespectadores que estava bem. O momento viralizou, não pelo acidente em si, mas pela leveza com que ela lidou com a situação, transformando uma queda em um instante divertido e inesquecível. Número 32. Repórter desafia o furacão Irma ao vivo. Durante a cobertura do furacão Irma em Daytona Beach, uma repórter enfrentava ventos fortíssimos enquanto tentava manter-se de pé. Seu cabelo voava, a jaqueta balançava e sua voz mal era ouvida por causa do barulho ensurdecedor. Apesar da dificuldade, ela continuou com a reportagem, mostrando em tempo real a força destrutiva do furacão. O momento serviu de alerta poderoso para quem subestimava os riscos da tempestade, tornando-se uma das transmissões mais impactantes daquela cobertura climática. Número 33. Repórter zumbi assusta colega ao vivo. No programa matinal da Fox 45, o repórter Waylon Aliu apareceu caracterizado como um zumbi assustador graças à maquiagem profissional do Parque Kings Island. Mas a diversão mesmo começou quando ele decidiu pregar uma peça no meteorologista Chris Malky. Enquanto Chris apresentava a previsão do tempo, Waylon se aproximou sorrateiramente por trás e deu um grunhido.
O susto foi tão genuíno que o meteorologista quase pulou de medo. A reação hilária virou um dos vídeos mais repetidos do canal. Número 34. Suposto OVNI metálico em transmissão argentina. Em uma transmissão noturna na Argentina, algo chamou a atenção não só dos jornalistas, mas também de quem assistia de casa. Um objeto metálico com formato semelhante a um tic-tac cruzou o céu silenciosamente enquanto os repórteres falavam. Eles pararam por um instante olhando para cima, sem entender o que tinham acabado de ver. O objeto desapareceu tão rápido quanto surgiu. O vídeo foi compartilhado por milhares de pessoas e passou a ser citado como um dos registros mais intrigantes de um suposto OVNI na TV ao vivo. Número 35. Explosão ao fundo durante reportagem ao vivo. Durante uma transmissão noturna da CBS News, o repórter estava em campo quando um clarão iluminou o céu e um estrondo ecoou ao fundo. Ele parou de falar por um instante, tentando entender o que havia acontecido. Logo depois, a equipe correu para deixá-lo em segurança. Descobriu-se que a explosão fazia parte de bombardeios na região. O susto foi grande, mas o repórter estava bem. A gravação virou símbolo da tensão de cobrir zonas de conflito em tempo real. Número 36. Jornalista é carregada para salvar sapatos. Durante a cobertura de uma enchente em Puebla, no México, uma repórter foi fotografada sendo carregada por moradores locais para atravessar a água, tudo isso para não molhar seus sapatos. A imagem viralizou rapidamente e gerou críticas nas redes sociais, acusando a jornalista de falta de empatia. Ela explicou que o casal ofereceu ajuda e que não quis ser rude recusando. Mesmo com o pedido de desculpas, a repercussão foi tanta que ela acabou demitida da emissora TV Azteca. Um lembrete de como um momento mal interpretado pode ter grandes consequências ao vivo. Número 37. Batida de carros ao vivo durante link sobre acidentes. Em uma entrada ao vivo em uma rua de Los Angeles conhecida pelos altos índices de acidentes, um repórter falava sobre o aumento das colisões quando, ironicamente, 2 veículos bateram bem atrás dele, tudo diante das câmeras. O som do impacto interrompeu sua fala e ele virou-se imediatamente, visivelmente surpreso. As pessoas ao redor correram para ajudar. Felizmente, ninguém se feriu. A reportagem, que já era sobre segurança no trânsito, se transformou em um flagrante real da gravidade do problema. Número 38. Entrevistado ao vivo acaba preso por ser foragido. Durante uma entrevista de rua, um homem falava tranquilamente diante das câmeras quando policiais apareceram repentinamente no local. O motivo? Eles haviam reconhecido o entrevistado como um foragido da justiça ao assistirem à transmissão. A abordagem foi feita discretamente, mas a prisão aconteceu ali mesmo, diante das câmeras e do repórter, que não fazia ideia de quem estava entrevistando. A situação inusitada virou manchete nacional, mostrando como até uma entrevista aleatória pode tomar rumos surpreendentes. Número 39. Criança invade transmissão ao vivo. Uma repórter fazia uma matéria sobre o ambiente escolar quando um menino correu em direção à câmera, gritando e tentando aparecer ao vivo. A jornalista, sem perder a compostura, respondeu calmamente: "Não estamos ao vivo", e seguiu normalmente com sua fala. A criança, decepcionada, desistiu da brincadeira e foi embora. A frase da repórter virou meme e exemplo de como lidar com interrupções ao vivo com leveza e presença de espírito. Número 40. Papagaio pousa em repórter ao vivo. Nos arredores de um tribunal, uma repórter se preparava para entrar ao vivo quando, do nada, um papagaio pousou em seu ombro. Ela congelou sem saber como reagir. O animal, identificado depois como Lola, ficou ali tranquilo, como se fizesse parte da reportagem. A cena viralizou e ajudou o dono do papagaio, que estava desaparecido, a reencontrá-lo. Apesar do susto, a repórter depois brincou dizendo que agora ela e Lola são amigas de penas. Número 41. Repórter flagra ladrão ao vivo em frente ao banco. Durante uma transmissão sobre um assalto ocorrido no dia anterior, uma repórter da emissora KIMT estava em frente a uma agência bancária quando, de repente, um homem saiu correndo do local. Sem saber, a equipe de reportagem havia capturado o exato momento em que o suspeito deixava o banco após cometer outro assalto. Pouco depois, a polícia confirmou que se tratava do mesmo criminoso do dia anterior. A prisão aconteceu ali mesmo, enquanto as câmeras ainda estavam gravando. O momento foi tão inacreditável que muitos pensaram que era encenado, mas era 100% real. Número 42.
Elefantinho rouba a cena em reportagem no Quênia. Enquanto falava sobre um centro de proteção a elefantes órfãos no Quênia, um repórter foi surpreendido de forma adorável. Um dos filhotes, curioso e brincalhão, envolveu sua tromba ao redor do rosto do jornalista, tentando interagir durante a gravação. Apesar de tentar manter a concentração, o repórter caiu na gargalhada e teve que interromper a fala. O momento fofo conquistou os corações do público e viralizou como um dos vídeos mais encantadores de todos os tempos. Número 43. Olhos glitchando ao vivo intriga telespectadores. Durante uma transmissão comum de notícias, um detalhe incomodou quem assistia. Os olhos da repórter pareciam se mover de forma estranha, como se estivessem falhando digitalmente. O resto da imagem estava normal, e apenas os olhos apresentavam esse efeito inquietante. A cena deixou muitos telespectadores intrigados e gerou teorias nas redes sociais. Seria uma falha de transmissão? Um efeito de luz? Ou algo mais bizarro? Até hoje, muitos consideram esse um dos momentos mais perturbadores já vistos ao vivo. Número 44. Fantasma surge em cemitério durante link ao vivo. Uma equipe de reportagem fazia uma matéria sobre supostos fenômenos paranormais em um cemitério local quando algo chamou a atenção. Ao fundo da cena, uma figura translúcida e esbranquiçada apareceu ao lado das lápides. O repórter seguiu falando normalmente, sem perceber o que estava atrás dele. Mas os telespectadores notaram imediatamente. O vídeo se espalhou como prova de atividade sobrenatural, com muitos classificando a imagem como uma das mais claras já vistas de um fantasma em plena luz do dia. Esses momentos ao vivo provaram que, na televisão, tudo pode acontecer. Do bizarro ao trágico, do engraçado ao absolutamente inacreditável. E quando as câmeras estão rodando, não há como voltar atrás. Seja por falhas humanas, fenômenos inexplicáveis ou reações inesperadas, essas transmissões ficaram marcadas para sempre na memória do público. Afinal, o inesperado sempre dá audiência. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!